Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a Verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800 770 2600 de telefone fixo e de celular no 0 operadora 11 5074 4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá, estamos juntos mais uma vez para novas descobertas. Venha conosco desvendar os segredos do bem viver em mais um programa Aceite ou Noie, o modo Feliz de Viver em harmonia com a natureza. No quadro Sou Feliz de hoje, Dimas Campos Rosa conta uma história incrível, mas verídica. Certa noite ele sonhou com alguém que lhe dizia o nome Aceite ou Noie, que ele nunca tinha ouvido falar. Isso mudou a vida dele. Queira realmente mudar de vida, que venha para essa filosofia maravilhosa, que aqui você realmente se encontra como filho de Deus e que nós somos merecedores de toda a felicidade do mundo. E depois o preletor Fernando Antônio Mendes Marques nos fala sobre a relação entre matéria e memória. Há algo negativo no seu coração? Não se permita segurar algo negativo, porque ao segurar esse algo negativo, você está impedindo com que as bênçãos de Deus se manifestem em sua vida. Sempre no mês de abril, milhares de pessoas se dirigem à Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Ibiúna, a 70 quilômetros da capital do estado de São Paulo, para orarem juntos em memória de pessoas queridas que já partiram deste mundo. Porém, tanto o saudável lutador como o débil doente são sombras que aparecem pela reação do sensibilizador e não são a realidade. É a festividade do Santuário Roso do Brasil. Esse ato de amor é de vital importância para o fortalecimento dos laços familiares, bem como para a consolidação da prosperidade, da saúde e da harmonia na vida de todos aqueles que participam do seu lar. Venha para a 58ª festividade do Santuário Roso do Brasil e 30ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e Angola, dia 13 de abril, das 9 às 14h30. Manifeste seu sentimento de gratidão por meio da oração e do preenchimento com carinho dos registros espirituais para aqueles que lhe antecederam e que foram fundamentais para que lhe fosse dada a vida. Informe-se 0800 770 2600, 0 operadora 11 5074 4180 ou pelo site www.sni.org.br/roso. Vivifique o seu amor através desse ato e ilumine sua vida e de toda a sua família com as bênçãos dos seus antepassados. O Dimas Campos Rosa estava no fundo do poço quando certa noite sonhou com alguém que lhe dizia a palavra Aceite ou Noie. No dia seguinte ele procurou e encontrou uma de nossas sedes. Veja agora no quadro Sou Feliz o desfecho desse episódio que resultou numa vida muito melhor. Me encontrava no fundo do poço, literalmente. A minha vida conjugal estava esfacelada, sabe? Eu sempre fui muito correto com os meus compromissos financeiros e eu cheguei a dever 6 meses de aluguel, 5 para 6 meses, ia completar 6 meses de aluguel em dívida. E às vezes eu ficava na parte superior da minha casa, rezando e pedindo a Deus para me tirar daquela situação. E um dia eu tive um sonho que eu pronunciava a palavra Aceite ou Noie. Aí no dia seguinte, acordei todo feliz e fui procurar aonde é que tinha a Aceite ou Noie. Mas a dirigente, a presidente lá, ela começou a me orientar e eu estava me agarrando naquela tábua de salvação. Então, através da prática, da leitura da Sutra Sagrada, do Shinsokan, da forma humana e da oração do perdão,
eu realmente mudei a minha vida. Hoje eu me sinto renascido. Eu aprendi que nós somos filhos de Deus, perfeitos e maravilhosos. Então, eu recomendo que alguém que queira realmente mudar de vida, que venha, né, para essa filosofia maravilhosa, que aqui você realmente se encontra como filho de Deus e que nós somos merecedores de toda a felicidade do mundo. Obrigado. As academias de treinamento espiritual da Seichonoye são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina, onde as pessoas participam de eventos que duram de 2 a 10 dias e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas. Palestras, orações, práticas espirituais e o encontro com Deus estão esperando por você nos seminários em uma das 6 academias da Seichonoye espalhadas pelo Brasil. Nelas você recebe orientação de professores altamente preparados que lhe passam a orientação necessária para prosperar, se harmonizar e obter saúde. Com programações montadas para levá-lo à reflexão e à paz interior, nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar seu destino para melhor. Existem seminários para todas as idades e para todos os públicos. Academias de treinamento espiritual da Seichonoye. Venha se tornar o protagonista da sua própria história. Confira a nossa programação. Seichonoye abrange conhecimentos dos mais amplos possíveis, abordados de forma com que os aproveitemos na vida prática. Fique agora com esclarecimentos super úteis na palestra com o tema Relação entre Matéria e Memória, com o preletor Fernando Antônio Mendes Marques. Obrigado pela sua presença em mais um programa da Seichonoye. Neste dia, teremos a oportunidade de estudar o tema Relação entre Matéria e Memória, do livro Mistérios da Vida, do professor Masaharu Taniguchi. Recebemos uma pergunta de um dos nossos telespectadores, mas antes de entrar na pergunta, gostaríamos de fazer um convite a todos os senhores que já assistem um programa da Seichonoye há algum tempo. Para aqueles que desejarem que mais e mais pessoas tenham a oportunidade de conhecer o ensinamento da Seichonoye, de despertar para a verdade que são filhos de Deus, os senhores podem ligar para 0800 770 2600 e pedir para se tornar um mantenedor do programa da Seichonoye. Ou seja, você será, o senhor ou a senhora, uma pessoa que irá colaborar financeiramente para que o programa da Seichonoye possa ser transmitido em todas as regiões do país. Isso significa que mais e mais pessoas terão a oportunidade de conhecer a verdade. Muito obrigado pela sua doação, muito obrigado pela sua colaboração. Livro Mistérios da Vida, o tema a ser estudado, Relação entre Matéria e Memória. E como vamos estudar esse tema, a pergunta da nossa telespectadora, tá? É uma telespectadora de 42 anos de idade, sexo feminino, claro, telespectadora, e a pergunta dela é clara, onde ela diz: como esquecer um fato do passado que me machucou muito? Como esquecer algo negativo do passado? Algo que aconteceu na sua vida, algo que uma pessoa pode ter feito na sua vida e fez com que você ficasse extremamente chateado, magoado, ou guardasse no seu coração mágoas e ressentimentos. Como iremos estudar hoje a relação entre matéria e a memória, a pergunta é pertinente porque servirá como base para que possamos estudar o tema. Aprendemos através dos livros da Seichonoye que este mundo é projeção da mente. E aquilo que eu acredito, aquilo que está dentro do meu coração, aquilo que faz parte da minha mente, ele tem a tendência natural a se manifestar no meio ambiente.
Se os nossos pensamentos regem a nossa vida, há uma informação importante aqui para todas as pessoas. Se tudo que eu penso, tudo que eu vibro, tudo que eu emito para o universo vai reger a minha vida, os meus pensamentos eles podem se manifestar em 2 locais na minha vida. Primeiro, meu pensamento pode se manifestar no ambiente. Se eu falo da pobreza, eu posso projetar em minha vida algo chamado pobreza. Se eu falo de enfermidades ou tenho pensamentos negativos, eu posso projetar no meu corpo, aí é importante, no meu corpo a enfermidade. Pensamento de pobreza gera pobreza no ambiente, mas pensamentos negativos podem gerar no meu corpo uma situação negativa. Como a nossa amiga de 42 anos de idade fez a pergunta, como esquecer um fato do passado que me machucou bastante, a reflexão é, está chateada, está magoada, está triste com determinada pessoa? O seu coração não se permite perdoar essa pessoa? É importante que você reflexione que muitas das vezes o fato de estar segurando algo do passado lhe impede com que as coisas boas façam parte da sua vida. Só um exemplo que o mestre Masaharu Taniguchi nos diz. Imagine que eu, Fernando, imagine que se manifestou no meu corpo uma enfermidade. Mas eu desejo conhecer a verdade, que essa enfermidade desapareça. Eu desejo que essa enfermidade desapareça. E conheci a verdade, só que eu não me permito perdoar outra pessoa. Eu não me permito conceder o perdão a uma pessoa que tenha me feito sofrer. No meu coração, se eu tenho mágoa e ressentimento de uma pessoa, é como se tivesse gravado lá que eu fui ferido. Ah, fulano de tal me feriu. E esse fulano de tal me feriu, se eu seguro a mágoa, no meu subconsciente está o conceito de que eu fui ferido por essa pessoa. Ao mesmo tempo que, conhecendo a verdade, eu mentalizo que eu desejo a saúde, no meu subconsciente está gravada a mesma informação, sentido contrário. Ele me feriu. Eu desejo a saúde, mas por não perdoar o outro, eu continuo segurando esse ressentimento. Por mais que eu deseje a saúde, se eu não consigo perdoar o outro que me feriu, esse sentimento negativo impede com que a saúde se manifeste em minha vida. Quando você pergunta como posso esquecer um fato do passado, a primeira sugestão é, não busque esquecer um fato do passado, tá? Porque esquecer é como deixar lá no canto do guarda-roupa, tá? É aquela blusa que você tem guardada, esqueceu que tem, mas ela continua lá, ela não desaparece. O Dr. Taniguchi ele disse que com os ressentimentos, com as mágoas, nós não podemos esquecer, nós temos é que perdoar, temos que fazer com que esses ressentimentos desapareçam. Como esquecer um fato negativo do passado? Primeira sugestão, para você que fez a pergunta, para a senhora que fez a pergunta, mas para todos os telespectadores que porventura tenham no coração algo negativo que precisa ser eliminado. Aprendemos dentro do ensinamento da Seitinoye a oração do perdão. Se eu desejo com que algo negativo seja eliminado, eu preciso perdoar aquela pessoa que me faz lembrar desse algo negativo que se manifesta em minha vida. Então, oração do perdão. Eu te perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu te amo e você me ama. Eu e você somos um só perante Deus. Olha só, não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Que você seja cada vez mais feliz. Para você que vai aprender a realizar a oração do perdão agora, pode ser que nas primeiras vezes, quando você começa a falar, eu te perdoei e você me perdoou, o sentimento que vem é de não aceitação. Como eu posso perdoá-lo se ele me fez sofrer? Como eu posso perdoá-lo se ele me prejudicou? Mas como esse mundo é projeção da nossa mente, se algo negativo veio na sua direção, na minha direção, na nossa direção, é reflexo apenas dos meus pensamentos. E esses meus pensamentos negativos atraíram essa situação negativa. Eu tenho a oportunidade, através desse fato negativo, de poder despertar que dentro do meu coração existia algo negativo que atraiu essa situação. E essa pessoa é um anjo na minha vida, me dando a oportunidade para que eu possa aprender a perdoar, para que eu possa aprender a amar cada vez mais. Segurar o passado é como se você estivesse segurando também o seu futuro e o seu presente. Porque se você segura o passado de forma negativa, o negativo impede com que coisas boas se manifestem em sua vida. Olha uma frase bem interessante. O maior inimigo do perdão é a memória. O maior inimigo do perdão é a memória. Por que às vezes a gente não consegue perdoar?
Porque está gravado na memória algo que o outro fez. Está gravado na memória a cena, a imagem, a situação, o que eu senti. E algumas pessoas fazem questão de lembrar constantemente do negativo, do fato. E é como se estivesse plantando no seu coração novamente a mesma situação. Porque está gravado na memória. E aí, quando se fala de relação entre mente e memória, se o inimigo da minha memória, o inimigo do perdão, se o inimigo do perdão é a memória, o que eu preciso fazer como conhecedor de um ensinamento que nos dá a oportunidade de despertar que somos filhos de Deus? Eu preciso fazer com que esses sentimentos negativos do meu coração sejam eliminados. Eu preciso eliminar os pensamentos negativos. E aí é importante que eu possa reflexionar sobre o passado, decidir perdoar, mas a partir do momento que eu passo a perdoar, eu decido não mais segurar coisas negativas. Eu não posso perdoar hoje e me chatear amanhã. Eu não posso perdoar hoje e ficar extremamente chateado daqui a 2 dias, porque eu elimino a causa, mas planto novamente uma causa negativa dentro do meu coração. Palavras do mestre Masaharu Taniguchi, página 253 do livro Mistérios da Vida. Se o inimigo do perdão é a memória, vamos reflexionar aqui, afinal, onde se processa essa memória? Onde fica a memória? Onde está a nossa memória? Alguém pode dizer, não, nossa memória está no cérebro. Mas aí vamos ouvir as palavras do professor Masaharu Taniguchi. Afinal, onde se processa a memória? Pelo senso comum, ela se processa no cérebro. Contudo, olha só, contudo, as substâncias materiais que compõem o cérebro estão em constante transformação. Células antigas morrem e são eliminadas, sendo substituídas pelas células novas formadas pelos nutrientes. Naturalmente, os átomos que compõem essas células também são substituídos por novos. O que o professor Masaharu Taniguchi está tentando nos explicar é que as nossas células, as células que compõem o nosso cérebro estão sendo substituídas constantemente. Se eu seguro algo negativo, se eu me permito segurar um sentimento negativo, se esse sentimento negativo estivesse alojado no meu cérebro, a memória ela está alojada no cérebro, se fosse apenas o aspecto físico, a tendência natural seria, a partir do momento que as células do meu cérebro são substituídas, esse algo negativo deveria deixar de existir. Porque eu depositei os pensamentos negativos na minha memória, que está alojada no cérebro. A nossa memória, ela tem como referência a porta de entrada do cérebro, mas não quer dizer que ela vai ficar instalada no cérebro, porque senão, as células ao serem substituídas, é como se você estivesse trocando um CD. Eu tiro um CD antigo e ponho um CD novo. Isso significa que tudo que está no antigo deixa de existir, mas não é o que acontece. Exemplo. Eu tenho uma amiga lá no marketing, gente finíssima, chamada Juliana. E eu estou rezando para que ela case o mais rápido possível, que é gente boa. Mas vamos imaginar assim, vamos imaginar que a Juliana me emprestou 5 mil reais. 5 mil reais. E aí passaram-se 7 anos, e como ela é gente boa, ela disse, Fernando, você me devolve quando desejar. Passaram-se 7 anos e não tocamos no assunto. Um dia, a Juliana me encontrou e apesar de ser muito amiga, olha só, ela me cobrou. Vamos imaginar que ela disse assim, Fernando, lembra de 7 anos atrás eu ter emprestado 5 mil reais? E a minha resposta foi, não me recordo. Sério? Ela disse, não, tenho certeza, eu lhe emprestei 5 mil reais. E você ficou de me devolver na medida que você pudesse devolver. Se o meu conceito, o conceito de Fernando fosse, Fernando como corpo carnal, eu poderia dizer para a Juliana que eu não devo nada para ela. Não devo nada. De onde parte essa premissa? Porque eu acredito que não devo nada para a Juliana, já que há 7 anos atrás ela me emprestou 5 mil reais. Eu poderia dizer para a Juliana o seguinte, Ju, quando você me emprestou 5 mil reais há 7 anos atrás, eu gostaria de te explicar que a fisiologia nos explica que as células do nosso corpo são substituídas.
Ou seja, uma célula se transforma em duas e ela deixa de existir. E no prazo de 5 anos, todas as células do meu corpo são substituídas. Isso significa que, quando você emprestou 5 mil reais, há 7 anos atrás, você emprestou para outra pessoa. E se você emprestou para outra pessoa, como eu posso ser cobrado por algo que não foi eu que fiz? Afinal de contas, o meu corpo já se transformou. O meu corpo já se transformou. Quando se fala de memória, essa explicação não serviria porque eu tenho teria um débito com a Juliana e teria que efetuar a restituição do valor emprestado. Mas porque eu não tenho o conceito de que eu sou corpo carnal. Porque o meu corpo é regido pela vida de Deus. E a referência é o corpo, mas eu não sou corpo, eu sou vida. Palavras do mestre Masaharu Taniguchi. Torna-se imperativo considerar que a memória não existe diretamente no interior do cérebro material, e sim que a mente ou a sabedoria espiritual que está por trás do órgão material cerebral armazena a memória, tendo o cérebro como porta de entrada dessas impressões. Para que possamos reflexionar. Se eu guardo, sejam coisas boas ou ruins, dentro da minha memória, e aí, o que eu guardo vai determinar se serei ou não feliz, é importante que eu tenha a compreensão de que as coisas não ficam armazenadas no meu cérebro. A palavra do mestre Masaharu Taniguchi diz que aquilo que eu guardo fica armazenado na minha mente ou na sabedoria espiritual. Se tudo que eu jogo na minha memória vai criar uma vibração, seja positiva ou negativa, é importante que eu possa reflexionar que tipo de vibração eu estou emanando para o universo. Que tipo de vibração eu estou emanando para todas as pessoas? São vibrações positivas ou vibrações negativas? Do mesmo modo, a pergunta que foi feita, como esquecer algo negativo do passado? Tenha certeza, se alguém te prejudicou, mas quem está sendo mais prejudicado nesse momento é você ao segurar o passado. Porque você cria uma vibração que está impregnada na sua mente ou na sua sabedoria espiritual, e essa vibração está permeando os seus atos, pensamentos e palavras. Pergunta simples. Pergunta simples. Seu coração. É seu coração ou coração de Deus? Vou voltar à pergunta. O seu coração. É seu coração ou coração de Deus? A maioria das pessoas responderão da seguinte forma, mas, preletor Fernando, claro que o meu coração é o coração de Deus. Afinal de contas, eu sou filho de Deus. Mas já parou para pensar que mesmo sabendo que o meu coração é o coração de Deus, de vez em quando eu jogo no meu coração mágoa, ressentimento, rancor, tristeza, ódio, insatisfação e passa a ocupar um espaço que não é meu com coisas negativas? E aí desejamos a felicidade, algumas pessoas desejam a felicidade, desejam a prosperidade, mas não percebem que os pensamentos negativos armazenados na sua mente, para alguns na memória, estão impedindo com que as coisas boas se manifestem em sua vida. O princípio aqui ou a solicitação aqui faça uma reflexão. Para todos os telespectadores presentes no programa de hoje, faça uma reflexão. Há algo negativo no seu coração? Não se permita segurar algo negativo, porque ao segurar esse algo negativo, você está impedindo com que as bênçãos de Deus se manifestem em sua vida. Perdoe, mas perdoe hoje. Ame, mas ame a partir de hoje. Não espere amar a partir de amanhã. Não espere amar a partir de uma semana. Se é para dizer eu te amo, diga eu te amo hoje. Ao terminar o programa, se quer falar para o seu esposo, vamos imaginar que ontem teve uma discussão e você está extremamente chateada com o seu esposo. Terminou o programa, procure o seu esposo, peça perdão, não importa de quem foi a culpa, e diga para ele o quanto ele é importante para você, mas não se permita guardar no seu coração coisas negativas. Permita-se sim, como filho de Deus, guardar no seu coração coisas positivas para que coisas boas aconteçam na sua vida e na vida de todas as pessoas que fazem parte do seu dia a dia. Agradeço pela sua participação. Se desejar ter mais informações do programa da Seitonoye, ligue para a gente agora, está aparecendo aí na sua tela o número do telefone, o nosso site na internet para que você possa visitar e ter mais informações e também os endereços locais da Seitonoye em todo o Brasil para que você possa visitar uma das nossas regionais
ou uma das nossas associações locais. Que Deus abençoe a todos. O amor tudo cura. Traz exemplos verídicos que mostram qual é a espécie de amor que salva as pessoas de todos os sofrimentos. Com assuntos profundos esclarecidos com palavras simples, essa obra ensina, por exemplo, como transcender o karma. Por que se consegue superar o karma? Porque o homem é originariamente filho de Deus, perfeito, harmonioso, dotado de liberdade absoluta. Se você deseja adquirir este livro, basta você ligar 0800 770 2600, acessar o site www.sni.org.br/livraria virtual ou numa sede da Seitonê mais próxima de você. Como é bom ter a sua companhia. Que tal? Queremos chamá-lo pelo nome, saber de você, como vai sua vida. Por isso, mande suas dúvidas, comentários e sugestões para tv@sni.org.br. Não pegou? Vamos lá, tv@sni.org.br. É para oferecer alívio e respostas que existe o programa Seitonê, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Este é o nosso objetivo, tá bom? E a força geradora de todos os acontecimentos é espiritual. Portanto, orar é atuar na causa e poder modificar as circunstâncias. Então, vamos juntos ao nosso momento de oração e pode ter certeza que aquilo que você busca, aquilo que você procurava encontrar, tenho certeza que Deus vai te encaminhar através de ideias agora, tá bom? Oração para que o indivíduo seja a autorrealização de Deus. Deus é a fonte da minha vida. Sou aquele que nasceu de Deus. Não só nasci de Deus, como também sou sua autorrealização. Deus se autorrealiza através do ser humano. E o homem consegue alcançar o autoaperfeiçoamento somente quando conhece que a sua fonte é Deus. Recebe a sua sabedoria e conscientiza a sua unidade com Deus. O homem, ao conscientizar que a sua fonte é Deus e ao receber a orientação de sua sabedoria, obtém infalivelmente todas as coisas boas conforme deseja. Nunca busco aquilo que seja incompatível com Deus. Jamais me permito ter desejos incorretos, como o de obter benefício às custas dos outros. Como as boas coisas a mim adequadas vêm infalivelmente enviadas pela fonte inesgotável que é Deus, não preciso prejudicar os outros para obter o que pretendo.